Olá, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. Nosso bate-papo hoje é com Alexandra Vieira, ela que é superintendente especial da Receita Estadual. E nos fala inicialmente sobre as ações da Secretaria de Estado da Fazenda na ampliação dos atendimentos da NISE, sua assistente virtual, com 3 novos serviços que facilitam a rotina de contribuintes e de contadores aqui no Estado. Alexandra, é um prazer tê-la aqui no Frente a Frente e a gente já inicia esse bate-papo questionando, a partir de agora, o que é mais possível esclarecer de forma, digamos assim, virtual pela NISE. Quem é a NISE? Olá, a honra é minha de estar aqui representando a Secretaria da Fazenda e poder apresentar esses novos serviços. A NISE é a nossa assistente virtual que começou na pandemia. A gente só tem atendimento presencial e na pandemia a gente introduziu esse serviço que é totalmente online e as pessoas podem acessá-lo de onde estiverem. Pode acessar por meio do celular e pode acessar também via computador. E a NISE, ela tem uma série de serviços, ela tem em torno de 200 serviços que a gente tem lá. Eficiente e eficaz. Exatamente. Então, assim, a gente tem um atendimento que ele é o atendimento de primeiro nível, né, que é o próprio sistema que responde, depois vai para um atendimento que pode ser por um auditor fiscal ou por uma equipe terceirizada que faz esse atendimento. E nós estamos agora lançando 3 serviços. Um serviço é referente ao ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão e Doação Causa Morte, que antes precisava estar entrando com uma série de documentações, a gente estava com o atendimento não estava muito eficaz, digamos assim. E agora ele está sendo de forma assíncrona, junto com o serviço do IPVA online, que está sendo também pela NISE, e o serviço de malhas fiscais, declarações e cadastro. Esses 3 serviços, eles estão sendo ofertados de forma que a gente chama de assíncrona. O que é isso? Antigamente você acessava a NISE e você tinha que aguardar uma fila para falar com o atendente. Então a gente tem uma quantidade de auditores reduzida e muitas vezes as filas caíam, a gente tinha muito problema com relação a isso. E nesse atendimento você coloca lá a documentação, escolhe a opção mais adequada para a sua situação e você vai ter um prazo de até 48 horas para ter uma resposta. Então, a gente acabou com as filas, porque a gente conseguiu, com esse trabalho de retaguarda, que todos os atendimentos sejam realizados e até 48 horas você recebe a resposta pelo seu e-mail que foi cadastrado na NISE. Então, não se perde mais tempo, não é? Para esses 3 serviços, não. Ainda tem uns 2 que a gente está trabalhando para melhorar. Quais? Em breve, principalmente o da ST, que é a substituição tributária, que ele é um pouco mais delicado porque ele precisa verificar cálculos, então o valor correto, então ele demora um pouquinho mais. E a gente está trabalhando para esse, e o outro é dos termos de averiguação, quando o contribuinte está com alguma retenção no posto fiscal. Então esse é outro serviço também que a gente está trabalhando para melhorar e em breve a gente vai ter uma solução também. Então a NISE está habilitada para atender questões relacionadas a dúvidas a malhas fiscais, não é isso? Declarações fiscais e notificações emitidas pela Superintendência de Inovação e Conformidade Fiscal, SICOF, de forma totalmente digital. Totalmente. Então, se você tem uma dúvida sobre malha fiscal, sobre declarações, FD, PGDAS, você pode entrar pela NISE, faz a sua solicitação e até 48 horas a nossa equipe está respondendo. Alexandra, qualquer dia e horário para fazer esse atendimento? 24 horas. Você pode solicitar Domingo, qualquer feriado? hora, domingo, feriado, final de semana, qualquer dia que você quiser, de onde você estiver, você pode solicitar e a nossa equipe até 48 horas responde. E para acessar, vai pelo site geral da Secretaria da Fazenda? Quando você coloca lá, cefaz.al.gov.br, já vai aparecer um bannerzinho com a NISE. Então, você pode dar um oi para ela, ela vai pedir algumas
algumas informações para checar a veracidade que você é o responsável por aquele pedido. E aí você vai receber, vai fazer a sua solicitação, até 48 horas tem a resposta. Ou pelo Telegram. Pelo Telegram? Você pode entrar lá também, mesmo procedimento. Você vai colocar lá Anise e vai acessar. Bem, ele estabelece também questões relacionadas a dúvidas sobre o cruzamento de dados que apontam inconsistência em declarações e obrigações tributárias? Isso, é nesse serviço da Sicof, que é pela Anise, que é a opção declarações. Então, se você mandou uma FD, uma escrituração fiscal digital, que está com alguma pendência, está alguma dúvida relacionada a isso, você pode solicitar por esse serviço ou sobre também os cruzamentos, que são as malhas fiscais. Você solicita via Anise e aí a nossa equipe responde. Essa demanda é maior do setor empresarial, não? Com certeza. ITCD e IPVA, a demanda é maior pelos contribuintes, é pessoa física. ITCD, traduzindo para quem não sabe. Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações. É quando alguém falece e deixa bens, né, e esses bens têm que ser transferidos para os seus herdeiros. Ou quando alguém faz uma doação em dinheiro, ou de uma casa, um veículo, e essa transferência também tem que ser pago esse imposto. E esse imposto também você pode solicitar as guias, a avaliação a questão do inventário, a avaliação de imóveis, tudo através da Anise. Pois bem, e a outra questão? Então, para a pessoa física, IPVA e ITCD. Para a pessoa jurídica, ou seja, para empresas, é a questão de malhas, declarações e também o IPVA, porque tem empresas que têm veículos no nome da empresa. Exatamente. Né? Como se estabelece essa necessidade? O que é que vocês avaliam da resposta do contribuinte nessa questão? Quando a gente implantou quando a gente não tinha esse sistema assíncrono, a gente tinha uma derrubada de filas enormes, muitas reclamações no Instagram. O JAS não dava esse atendimento? Não, o JAS hoje, a Secretaria da Fazenda não atende mais no JAS. Ela só atende presencial na nossa central de Jacarecica, no Centro Administrativo Silvio Viana. Então, lá atende por agendamento, que é feito pelo site da CEPLAG, e demandas espontâneas, algumas questões esporádicas, mas normalmente com agendamento. Todos os outros atendimentos são feitos via Anise. Então, antes desse sistema assíncrono, o contribuinte ou a pessoa física, ela entrava na nossa plataforma e ficava aguardando que um atendente estivesse disponível para poder resolver aquele problema. Devia esperar bastante, muito, né? Muito. E tinha horas que, assim, chegava ao horário limite daquela pessoa que estava atendendo, ela tinha que sair e aí derrubava a fila. Então, ficavam muitas pessoas reclamando. Ou seja, a reclamação era determinante nessa relação. Aí vocês conseguiram inverter. A gente conseguiu fazer essa nova sistemática, que realmente, assim, a gente parou. Nesse serviço, a gente não tem mais reclamação, porque o serviço da Anise realmente está sendo muito mais eficiente nesse modelo assíncrono, até porque o auditor que está atendendo, ele não fica conversando com o contribuinte, e às vezes assim, o contribuinte já está lá, estava lá um certo tempo esperando, e aí ele começa a reclamar com o atendente, em vez de passar a demanda que precisa, aí ficava em alguns certos questionamentos, ou reclamando, porque a Anise é isso, porque aquilo. Esse tipo de situação. E hoje a gente não tem mais isso. E esse tempo que o auditor levava atendendo ao contribuinte, ele está usando para responder uma demanda bem maior. Você ter ideia, a gente atendia em uma semana, em um mês, a gente atendia em torno de 100 mil atendimentos. Em uma semana, a gente atendeu 400. Aliás, 100 atendimentos, a gente passou para 400. 100 mil não, perdão. De 100 para 400. É bem expressiva a diferença. 4 vezes mais, né? Exatamente. E ainda tem a questão de o contribuinte sair satisfeito, né, da relação, mesmo que seja virtualmente. Ele espera um pouco, mas ele tem a garantia de que aquela resposta vai chegar
e ele não vai precisar perder seu tempo, ficar lá esperando, acompanhando uma fila para ver se é a vez dele, se não é. E às vezes até você vai fazer uma coisa, quando você volta, a fila já passou. Né? Acontece isso também. Interessante, né? A expectativa que se tem e o que se confirma na prática, né? A medição da satisfação, tanto de contribuinte quanto da Secretaria, nesse processo de modernização da gestão fiscal. Como isso se coloca para todos nesse processo? Após o atendimento, tem aparece para todos os contribuintes para ele avaliar o atendimento da NISE. Então, eles têm lá umas perguntinhas, ele responde e isso vai para a nossa equipe de atendimento para fazer o gerenciamento e ver como está a aceitação por parte dos contribuintes. Mas eu digo que hoje o nosso maior termômetro é o Instagram. Ah, é? É, porque quando o serviço não está legal, os contribuintes começam a reclamar no Instagram. Então, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. E essas críticas são construtivas, né, Muito Alexandra? construtivas. A partir daí é que a gente vai vendo novas soluções para poder resolver os problemas. O sistema vai se adequando à realidade da sua necessidade, né, na prática. Exatamente isso. E a relação mais próxima qual é dentre esses serviços que são colocados para o contribuinte? A relação mais próxima, a gente ainda tem alguns atendimentos, como eu falei, o da substituição tributária, os termos de averiguação, que o contribuinte fala com o auditor fiscal ou com a nossa equipe de atendimento. Né? Então, esses serviços ainda estão mantidos, mas à medida que a gente está vendo o desenvolvimento desse assíncrono, a gente vai passar outros serviços para essa modalidade. Que outros serviços seriam? Não, hoje a gente tem esses dois serviços que são os principais e tem ainda serviços de IPVA, que ainda são online em tempo real, tem alguns serviços do ITCD também. Então, aos pouquinhos, porque a gente fez um cronograma, uma programação, para que a gente possa ir desafogando sem também complicar as nossas equipes, porque a gente tem que fazer todo esse trabalho com a retaguarda, tem todo o treinamento, capacitação, para que a gente possa ter o melhor serviço possível. Quantos profissionais tem disponível para fazer esse atendimento específico? É em torno de 60 pessoas, são uns 40 auditores e mais 20 terceirizados. Ainda, pois é dizer justamente essa questão dos terceirizados é para suprir uma carência dos efetivos, né? Não, é porque assim, são Ou atendimentos mais simples, que não precisa de um auditor fiscal. Né? Então, nesse caso, quando você tem um atendimento que é mais... são perguntas básicas, que você tem lá uma FAQ, que ele já tem uma resposta pronta, então a gente trabalha com essa equipe, que são atendimentos mais simples e iniciais. Quando precisa de uma demanda específica para verificar um cálculo, para verificar uma legislação, verificar uma situação muito específica, aí vai para o auditor fiscal. Atendimento bom, isso significa uma política pública também na área fiscal, dentro das expectativas, né? Exatamente. Eu digo sempre que assim, o atendimento é a porta de entrada. Se você tem um bom atendimento, você tem um reflexo bom do serviço que está sendo prestado e até daquela instituição. Se o atendimento ele é ruim, você aparenta que aquela instituição é desorganizada, que as coisas não estão funcionando e como política pública isso é péssimo, porque fica apresentando um estado que não está adequadamente habilitado para atender preparado aquele cliente. Para isso, né? Então, nesse sentido, hoje, qual é a avaliação que se faz interna desse atendimento? A gente melhorou muito, mas a gente precisa melhorar mais. A autocrítica faz parte do crescimento, né? Com certeza. E por isso nós já estamos com com um planejamento para a gente alterar algumas situações de atendimento, para melhorar alguns serviços. E a gente sempre conta com esse feedback do usuário. Então, quando ele tem aquela avaliação na NISE, que ele dá a resposta, que ele diz que a avaliação foi 2, 3, 5, 10, e ele coloca um comentário, isso é muito importante para que a gente possa rever. É comum um comentário? É comum. Mas é comum para agradecer ou para criticar? Normalmente, quando é uma crítica. Quando é uma avaliação boa, ele coloca a nota, mas dificilmente
relata o que foi bom, a experiência dele. É importante que relate sobre a experiência boa? É importantíssimo, porque quando ele faz essa avaliação, a gente diz, ok, estou no caminho certo, né? E se ele Um termômetro, né? É um termômetro. E quando ele coloca a avaliação, o comentário da situação que não foi tão legal, isso também é muito importante, porque a gente vai poder rever. Claro. Alexandra, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a Alexandra Vieira, ela que é superintendente especial da Receita Estadual e nos fala da modernização da gestão fiscal através de alguns programas de atendimento ao contribuinte. Alexandra, desde o dia 23 foi implantado um novo sistema automatizado para a concessão de isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, beneficiando motocicletas usadas já emplacadas com até 175 cilindradas. O que isso representa no bolso de uma população que utiliza muita motocicleta como meio de trabalho e de serviço? Olha, essa isenção para as motos é uma das políticas públicas aqui do governo de Alagoas que mais incentiva pessoas que, por exemplo, estão em uma situação de desemprego, que estão procurando uma forma de ter o seu sustento, né? Então, são muitas pessoas que são beneficiadas e o detalhe é que a isenção é pela posse da motocicleta. Então, se você tem uma motocicleta até 175 cilindradas e não tem outro veículo automotor, você já tem direito a essa isenção. E não importa se você trabalha com a moto ou não. Então, é pela posse da motocicleta. Já está em vigor? A isenção está em vigor desde 2023. É uma das isenções do programa Correria, do governo do estado. Então, desde 2023 que tem isenção para motocicleta, até 175 cilindradas, e também para motoristas de aplicativo. Motoristas que fazem transporte por aplicativo, eles têm Uber, direito a né? essa isenção. Por exemplo. Uber, por exemplo, e outros que se enquadram na mesma categoria. E quer dizer que o sistema burocrático deixa de acontecer também nesse atendimento dessas categorias, né? No caso dos aplicativos, só para separar, já que a gente falou dos dois, o motorista de aplicativo ele nem precisa da entrada na isenção, porque a própria empresa ela passa a relação para a Cefaz, a gente faz uma convocação sempre no início do ano, eles passam a convocação e automaticamente a gente já dá a isenção. Ou seja, elimina o processo burocrático. Totalmente. Né? A burocracia fica só com a empresa, né, que contrata essas pessoas e a gente tem todo esse contato com eles e eles passam a lista e já resolve esse problema. Tem a estimativa de quantos são atendidos nesse processo? Olha, no programa todo, eu acho que está em torno de 165 mil usuários. Agora, eu não consigo lhe dizer agora quantos são aplicativos, quantos são Mas é um universo em torno de 165 mil, né? bem expressivo. E de pessoas que geralmente têm dificuldades para se colocarem no mercado de trabalho. Exatamente. Então, entra como uma renda complementar ou como primeira fonte de renda. Só que eu não concluí a parte das motocicletas, Pois né? não. Que no caso das motocicletas, a isenção é para ela nova ou usada.
Sendo que nesse momento, essa automação, ela está sendo para as motocicletas usadas. Então, se você tem uma motocicleta usada, até 175 cilindradas, não tem um outro veículo no seu nome, o nosso sistema já vai identificar e aí você vai no site da Cefaz, IPVA online, ou no site da Cefaz procurar a bandeirinha lá IPVA, coloca a placa e o Renavan e já vai aparecer a isenção do IPVA. Sempre considerando que as placas dos veículos, né, que tem um período de finalização, mas a gente já está colocando lá, nessa primeira rodada a gente colocou em torno de 20 mil isenções no dia 23. É verdade que muitos cidadãos que têm direito não solicitaram ou não solicitavam essa isenção? Pois é, isso foi uma coisa que a gente identificou, que muitas pessoas tinham direito, mas não solicitavam a isenção, porque antes a solicitação era pela ANISE. Ele tinha que entrar em contato com a ANISE e colocar toda a documentação. A gente eliminou toda essa burocracia. E aí muitas vezes as pessoas não sabiam, ou talvez por dificuldade não conseguisse colocar a documentação e aí não recebiam a isenção. E agora todos que atendem essas condições, ele já vai estar lá no nosso portal informando que está isento. Como eu disse inicialmente para motos usadas, mas a gente já está fazendo um trabalho para em breve a gente colocar para as motos novas também. Pois bem, a transferência da motocicleta tem alguma alteração? Se houve a transferência da motocicleta e a pessoa que recebeu a moto, né, ela tiver nas condições para receber a isenção, ela vai ter a isenção também. Caso, por exemplo, você transferiu a moto, mas a pessoa que comprou, ela já tem um outro veículo, ela não atende ao requisito da isenção. Então, ela tem que pagar proporcional daquele período para frente. Mas a partir de quando, por exemplo, uma motocicleta que foi vendida, digamos, quase no final do ano? Por exemplo, foi vendida em novembro. Sim. Ela tem 2 meses a pagar. Se, no caso, a pessoa que recebeu não tem direito à isenção. Se tiver, vai ficar isento também. Como está o acesso ao site da Secretaria para conduzir o contribuinte a buscar respostas para as suas demandas? Com relação a essa do IPVA, a gente tem algumas reportagens no nosso site, né? A gente está fazendo também uma divulgação ampla na imprensa. E qualquer contribuinte que acessar pelo site da Cefaz ou pelo nosso aplicativo, que eu acho que muita gente até desconhece, que é o Cefaz Conectada, você baixa lá na sua Play Store e você, na palma da mão, você coloca lá, tem lá o bannerzinho do IPVA ou da ANISE. Repete, por favor, Alexandra. Cefaz Conectada é o nosso aplicativo. E aí você consegue acessar não só informações do IPVA, mas informações também relacionadas à ANISE, informações de certidão negativa de débito e até o próprio contribuinte com o seu login e senha, ele consegue acessar vários serviços da Cefaz pelo celular. Digamos assim, é um salto de qualidade na relação do contribuinte com o governo também, né? Exatamente. A gente tem um programa que se chama Programa Contribuinte Arretado. Esse arretado é de contribuinte que é bom, aquele contribuinte que atende o que não atrasa, que não atrasa, que cumpre com as suas obrigações. Que até se antecipa, né, no pagamento. Exatamente. IPVA, por exemplo. Exatamente. E nesse programa, a gente começou com ele em 2018 e é um programa que ele é um trabalho de mudança cultural no relacionamento fisco-contribuinte. Porque o que é que a gente busca nesse programa? É identificar os problemas que o contribuinte tem e solucionar da melhor forma possível ou de uma forma paliativa, caso a gente não consiga naquele momento, mas a gente sempre buscando a excelência. E nesse programa a gente tenta resolver essas dificuldades e a gente tem um relacionamento muito próximo com os contadores, com entidades da indústria, do comércio, de serviços. E a gente faz palestras, a gente faz reuniões, eles levam as demandas, as dificuldades, que a gente chama de dores, né? Então, as dores que eles têm, eles nos apresentam e a gente vai com a nossa equipe e a gente tira dúvidas e apresenta soluções que são construídas a 4 mãos. Pois é, democraticamente, eu diria. Exatamente. Alexandra, quais problemas são mais comuns
que necessitam da presença física, digamos assim, dos técnicos da secretaria nessa busca de atendimento ao contribuinte e ao público em geral? A gente faz muito trabalho com os contadores. Por quê? A gente tem muito problema, assim, não é muito problema, a gente tem muita dúvida e demanda com relação às malhas fiscais. Sim. Né? Porque as nossas malhas, elas são todas abertas para o contribuinte. Então, ele entra lá com o seu login, sua senha, e ele vê todas as pendências que ele tem. Por que eu digo assim que é toda aberta? Porque existem alguns estados que eles só apresentam quando há uma notificação. A nossa não. Tudo que a gente detectou nas malhas está lá disponível. Então, você vai lá, de onde você estiver, você pode acessar, verifica as pendências e aí você tem lá também um manual orientativo de como resolver e você pode resolver aquela pendência e também não tem nenhum tipo de multa. Que a gente também, foi uma das demandas dos contadores, a gente isentou todas as multas desde que ele faça a regularização sem que haja uma notificação. Então, ele se antecipe a eventual... Há uma chegada do fisco. Né? Então, o fisco diz assim, olha, eu sei isso aqui sobre você, resolva, porque nós ainda não estamos com você no nosso radar. Uhum. Aí, depois, a gente tem a nossa programação, nossa seleção de contribuintes, e aí a gente separa os contribuintes que vão ser fiscalizados, e nesse momento ele já perde essa espontaneidade. A gente notifica para que ele regularize, a gente também trabalha com essa política de não fazer um auto de infração imediatamente. Quando a equipe chega, ela vai informar, você está com essas pendências, foram identificadas na malha, foi identificada por cruzamento, por auditoria, você tem um prazo X para você regularizar. Ele regularizando, resolvendo aquelas pendências, se houver pagamento de tributo, fazendo pagamento, o auditor já vai estar com a sua análise ok. Se ele não atende esse chamado, a gente faz um auto de infração e aí vai para um contencioso, para uma situação mais difícil, exatamente. É difícil, porque tem que bater, né? Os números têm que bater. E assim, o que a gente quer realmente é essa autorregularização do contribuinte, sabe? Ele tomar consciência. Ele tomar consciência de que ele está errado e que está lá à disposição dele. Ele não precisa esperar o fiscal chegar. Mas geralmente quem está errado não admite estar errado assim, a não ser por força do próprio fisco, né? Aí por isso que a gente precisa dessas ações mais coercitivas, que elas acontecem no momento que a gente não consegue resolver amigavelmente, mas a gente tenta ao máximo resolver amigavelmente. Essa demanda demora, em média, quanto tempo entre a detectar a malha e resolver a situação? Olha, a gente tem várias frentes de trabalho. A gente tem uma equipe que trabalha com autorregularização. Então, a gente primeiro coloca à disposição as malhas com todas as informações lá e o contribuinte tem o tempo que ele achar necessário até que a gente chegue. Mas, assim, pode ser que a gente chegue imediatamente e pode ser que a gente chegue com um tempinho maior. O que é que determina esse tempinho maior ou imediatamente? O conjunto de indícios. A gente tem um programa de seleção de análise de risco que a gente identifica quais são os contribuintes que têm um risco maior, que está com um número de pendências maior. Então, esse grupo é o que a gente prioriza, porque a gente sabe que as irregularidades deles estão cada dia se avolumando e a gente precisa tomar uma medida mais restritiva. E os que não têm esse grau de risco, a gente vai deixando para um pouquinho depois. Momento secundário. Se bem que quando a gente ataca esse grupo que é mais arriscado, a gente também causa um efeito indireto. Como assim? Porque aqueles que estão com situações similares acabam sabendo pelas associações, pelos contadores, pelas palestras que a gente faz e acaba regularizando aquela pendência e aí antecipa, fica né? Se antecipa. Não tem, mas passa a ter a consciência e a partir de então vocês acompanham a forma de tratativas a partir de então? Sim, a gente já verificou algumas ações que nós realizamos que o efeito naquele segmento econômico, aquela situação específica que a gente atuou, que houve um crescimento na arrecadação após as ações que nós fizemos. Que bom, é educativo até. E a gente trabalha muito com esse aspecto educativo. A gente tem um grupo também de educação fiscal, que em algumas situações a gente manda as equipes na empresa para fazer as ações orientativas,
de que tem que emitir a nota fiscal, que tem que entregar a declaração, a questão também da localização, as maquininhas de POS, que é a máquina de cartão de crédito, que a gente encontra muito a maquineta no nome de um terceiro. E hoje a gente já está num nível de sofisticação, digo assim, da informação, que a gente já sabe até se a maquineta está naquele local no nome do sócio. E a gente já manda a equipe já com o número dos equipamentos já direcionada para identificar aquela situação. Ágeis e é necessário muita competência também, né? Nossas equipes realmente são muito dedicadas, muito competentes e a tecnologia nos ajuda muito, né? Abrevia o tempo. Bastante. Porque coisas que a gente fazia antigamente, que era uma análise de uma empresa unitariamente, hoje a gente consegue fazer em lote. Eu estava ali falando das equipes, então a gente tem uma frente que trabalha só com autorregularização. Então, quando eles fazem as notificações, os comunicados informando que está com pendência, não é coisa assim de 5, 10 empresas. Essa equipe ela trabalha com 1.000, 2.000 empresas, mandando as informações, mandando uma mensageria, que é um sisteminha que a gente tem, que informa lá, ó, verifique sua malha, estamos acompanhando, né? Não deixe a gente chegar a uma notificação, a gente avisa. Não deixe a gente chegar a você, chegue a nós. Resolva a sua pendência antes. Aí a gente tem uma outra equipe que é de monitoramento, trabalha com segmentos econômicos, uma equipe que trabalha só com o Simples Nacional e com contribuintes do MEI. E a gente tem as equipes também, que são as que a gente chama de especializadas, que trabalham com auditoria fisco-contábil e que trabalham com grupos de trabalhos relacionados aos maiores contribuintes, né? Os contribuintes que são de maior porte. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Alexandra Vieira, ela que é superintendente especial da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda de Alagoas. Alexandra, falando ainda, voltando sobre o contribuinte arretado, há uma classificação do contribuinte? Como isso é feito na prática? Nós estamos com um programa, que é o programa REIT, e esse programa, ele está fazendo já a classificação, nós já temos todos os dados gerados com a classificação dos contribuintes, que é uma classificação de A a E, significando que o contribuinte que for A é aquele que atende a uns requisitos e ele é o contribuinte arretado. E o contribuinte E é aquele que precisa melhorar muito, que tem muitas pendências, muitas dificuldades. Agora, o que é que a gente pede para esse contribuinte ser arretado, né? Dele ser esse A? É o contribuinte que a gente pede assim, o básico do básico, que é aquele contribuinte que paga em dia, é o contribuinte que entrega a sua declaração em dia e que entrega a sua declaração com a informação correta. Então, se ele atende esses 3 requisitos, ele vai estar dentro da classificação A. Parece simples, mas há todo um trabalho aí de cruzamento de informação, porque a gente precisa verificar... Com Receita Federal? Não, é só no nível do Estado. Só no nível do Estado. E a gente está também trabalhando algumas contrapartidas, que são benefícios para esse contribuinte que ele for A. Quais seriam? Como, por exemplo, a gente ainda não lançou a norma com todas as contrapartidas, porque a gente fez uma consulta pública e as entidades, associações responderam, a gente está fazendo tratamento para poder lançar. Mas uma que a gente já lançou é com relação ao Simples Nacional.
Hoje, os contribuintes do Simples, eles têm um limite de isenção do ICMS de até R$90 mil. Se ele tiver uma classificação A, ele pode ter uma isenção do ICMS até 150 mil, e se ele tiver uma classificação B, até 120 mil. Isso significa que ele vai pagar menos imposto. É atrativa a proposta. Exatamente. E 80% dos nossos contribuintes são do Simples Nacional. Então, a gente já tem uma gama de contribuintes aí bem significativa para entrar nessa classificação, que esperamos que tenhamos muitos contribuintes A. As outras classificações, até chegar a E. Até a C é o que a gente chama de... É porque tem dentro da norma, por exemplo, a data de pagamento. Se ele paga em dia, ele é A. Aí, se ele paga até 7 dias, ele é B. Ou melhor, ele atrasou 7 dias, ele é B. Ele atrasou 14 dias, ele é C. Então, tem um escalonamento que ele vai mudando de faixa de acordo com aquela situação. Se ele tem uma inscrição inapta, ou seja, a inscrição foi suspensa por algum motivo de irregularidade, ele já cai direto para a classificação E. Então, tem uma série de requisitos que tem uma normativa para isso, que tem todo o direcionamento para o contribuinte. A gente também tem um portal que ele pode ver essa classificação e quais são as pendências que ele tem, e ele pode regularizar. Hoje nós estamos com um projeto piloto com 2.500 contribuintes que eles estão fazendo os testes e estão nos passando o feedback sobre o portal, sobre as análises que são feitas, e a partir daí nós estamos calibrando o programa para poder abrir para todos os outros contribuintes. Pois é, falando economicamente para o Estado, isso é um programa importantíssimo, né? Porque você vai viabilizar receitas que serão divididas aí para outras secretarias para fazer a política pública necessária à população do Estado. Exatamente, e não só para outras secretarias, mas uma coisa que às vezes a gente esquece é que os recursos que entram relativos ao ICMS tem um fundo de participação dos municípios. Sim. Parte desse recurso é distribuído para todos os municípios do Estado. E sendo mais ou menos o que vai determinar é esse trabalho da secretaria e a consciência dos contribuintes, né? Exatamente. Então, os contribuintes, eles precisam, não só os contribuintes na situação dele apresentar a informação para a secretaria e fazer o pagamento corretamente, mas também, do outro lado, a sociedade, né? Através de você solicitar a sua nota fiscal. Pois é, a gente observa em supermercado, em loja comum, a vendedor ou caixa perguntar, pode informar o CPF? A pessoa diz não. Ela perde com isso? Perde muito. Na verdade, criou-se um mito. Pois é. Né? Criou-se um mito. Vai investigar a vida da pessoa. Exatamente. Primeiro, eu quero esclarecer que a Secretaria da Fazenda não cruza informações com a Receita Federal. Muita gente tem medo de colocar o CPF na nota porque diz, porque o leão vai descobrir da minha vida. Exatamente. Bom, mas ele só vai... A Receita Federal, as informações que a Cefaz tem com relação às suas finanças, é a mesma que a Secretaria tem. Receita Federal e Secretaria têm a mesma informação sobre as finanças. Mas a questão de você colocar o CPF na nota, não é só você colocar o CPF na nota, isso vai muito além. Primeiro, para você que é consumidor, você tem o direito de participar de um sorteio. Esses sorteios são realizados a cada 3 meses ou 4 meses, tem um calendário que é realizado. E nesse sorteio você pode ganhar R$300 ou até R$60 mil, né? Que é algo muito significativo nos dias de hoje. Então, às vezes você não coloca o seu CPF na nota, você não participa do sorteio e a cada compra que você faz, você também vai gerando uma conta corrente. Além disso, você também ajuda uma instituição social, porque você adota uma instituição e aí cada vez que você pede o CPF na nota, a cada 10 cupons, você ganha um número para o sorteio. E independe do valor, se você pedir uma nota de R$1 ou uma nota de 1 milhão, você vai contar pela quantidade de notas e não pelo valor da nota para você participar do sorteio. E a cada 50 cupons que as pessoas pedem, a instituição ganha um número para participar do sorteio, para poder fazer melhorias nas questões sociais. Além disso, para o usuário, você também pode usar esse valor para o valor que você recebe na nota fiscal cidadã,
você pode usar para abater o seu IPVA. E se você não estiver precisando de dinheiro, você pode também doar para uma instituição. Você pode dizer, eu não quero esse dinheiro e vou doar para a instituição. Pode favorecer empresas também? Não, empresas não. Só pessoa física? Só você, como pessoa física, tem o direito de participar e você pode ajudar uma instituição a partir do momento que você adota ou que você destina esse recurso para a instituição. E você pode reduzir o seu IPVA. Qual é o percentual, né, de contribuintes que participam? Olhe, eu não sei lhe dizer exatamente o percentual, mas é uma quantidade muito grande de contribuintes e a gente vê que através das campanhas, do trabalho que a gente faz, a cada dia esse percentual vai aumentando. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, que eu não completei na última fala, é que você colocar o seu CPF na nota é um ato de cidadania. Cada vez que você coloca o CPF, você faz com que aquele contribuinte pague o imposto corretamente. Ele pagando, esses recursos, eles voltam para a sociedade através de quê? De estradas, de hospitais, de benefícios, né? De benefícios, benefícios sociais. Então, cada obra que o governo do estado faz, ele precisa desse recurso para poder utilizar. E como eu disse também, vai um percentual para os municípios a partir da distribuição do ICMS no Fundo de Participação. A gente percebe que o desenvolvimento econômico do estado ganhou uma injeção, sobretudo na área do turismo. Sim. É importante para a Secretaria da Fazenda, nessa forma de agregar, né, a administração dessa economia, né, é o que está sendo implantado e que vem também para sanar as necessidades da população carente, né? Exatamente. O governo do estado está fazendo assim uma campanha muito forte no estado de Alagoas em relação ao turismo. Isso traz muitas pessoas para cá. E o fato de pessoas virem, elas consomem. Quando consomem, o recurso, né, do ICMS é gerado. Além disso, também, a gente, na Secretaria da Fazenda, em conjunto com a Secretaria de Turismo, a gente tem alguns benefícios para o setor de turismo. Por exemplo, empresas de turismo que têm veículos cadastrados, ela não paga o IPVA. Então, já é um benefício para você poder desenvolver a atividade do turismo, né, de você levar as pessoas de um local a outro. Você tem também a questão das pousadas, que a gente está com um incentivo agora, que empresas que são do Simples Nacional, que são do setor de turismo, então, setor hoteleiro, setor de bares, restaurantes, tudo que é ligado ao turismo. E você vai fazer uma melhoria nesse seu espaço, nesse seu estabelecimento, você fica isento de ICMS por um ano. Você apresenta um projeto de expansão. Que é um investimento, é um né? investimento, exatamente. Que sufocaria, talvez, não fosse possível não tivesse essa política pública. E até para melhorar os serviços, né, que a gente dá essa isenção, porque aquele pequeno contribuinte, né, aquele que é do Simples Nacional, que tem uma pousada ou tem o seu restaurante, então ele vai poder melhorar a alocação para as pessoas que vêm, vai poder prestar um serviço melhor. Que outros segmentos se apresentam, além do turismo, com essa taxa de participação? Comércio, serviços, seria por aí? A gente tem esses benefícios de isenção, porque, como eu disse, 80% dos nossos contribuintes são do Simples Nacional. Então, a gente tem essa isenção do ICMS relacionado ao Simples Nacional. E a gente tem também para os grandes contribuintes. Você pode ver a quantidade de empresas que estão vindo se instalar aqui em Alagoas, né? Então, a gente está com a Secretaria da Fazenda, o governo do estado, está com um programa de benefícios, de incentivos a essas empresas para se instalarem aqui. E não só em Maceió, mas nos diversos municípios. Então, a gente tem incentivos não só para empresas grandes, mas, por exemplo, para cooperativas, para empresas leiteiras e outras modalidades mais. Isso reflete a credibilidade que o empresariado nacional está tendo como estado de Alagoas, né? Exatamente, isso é muito bom. Não, isso é muito importante, porque novos empregos, né? Exatamente. E não são poucos empregos, não. São muitos empregos. A gente já percebe em Maceió que tem muito turista, independentemente de temporada, e muita gente de fora morando aqui. Verdade.
Muita gente adotando Maceió, adotando o estado de Alagoas como a sua nova moradia. Isso tem a ver diretamente com a questão econômica. Exatamente. Alexandra Vieira, eu lamento mesmo informar que chegamos ao final da nossa entrevista. Pois é, adorei conversar com você. Seja bem-vinda sempre que for necessário. Estamos aí à disposição, a Secretaria da Fazenda agradece essa oportunidade da gente poder apresentar os nossos serviços e também as oportunidades que nós estamos apresentando para os contribuintes aqui em Alagoas. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você também que nos assiste. Até o nosso próximo encontro aqui no Frente a Frente, também com você.